Olá pessoal, eu sou o Thiago de Mello, professor de russo. Essa é a primeira aula de uma série de aulas onde você vai aprender os 100 principais verbos em russo. A gente vai aprender do zero, cada aula vão ter 5 verbos que a gente vai aprender, até a gente completar os 100 verbos. São os principais verbos, os mais frequentes, mais usados, que todo estudante de russo precisa aprender. No final de cada aula eu vou deixar um PDF com material para download, é só você seguir tudo aqui comigo certinho até o final. E também essas aulas são para iniciantes que estão começando a aprender russo agora, ou também para quem já estuda russo há um tempinho, mas ainda está no nível básico. Então, se você não sabe o que fazer, é aqui que você começa, depois disso você vai conseguir alcançar um nível intermediário e depois avançado. Vamos começar a aula, nós vamos aprender 5 verbos por aula. E para cada verbo eu vou dar 2 exemplos, ou então 3 ali no máximo, ok? A gente vai entender, vamos ver ali em contexto, vamos ver como se usa, como se pronuncia, tudo isso aí certinho aqui. E no final, esse material aqui vai ser transformado em PDF e você vai poder baixar para estudar, para colocar no seu Anki, para anotar no caderno, para imprimir, para fazer o que você quiser. Então vamos começar, pessoal. O primeiro verbo que a gente vai aprender é понимать, que significa entender. Bom, aqui eu não vou dar muita atenção as letras do alfabeto russo, porque eu já fiz aqui uma série de aulas onde eu ensinei bem completinho todas as letras do alfabeto russo, a pronúncia, tudo, até aquelas letras mais difíceis. Então, se você perdeu essas aulas, eu vou deixar uma playlist na descrição desse vídeo para você começar por lá, ok? Então, aqui eu já estou levando em consideração que você já aprendeu o alfabeto russo. Primeiro verbo, понимать. Aqui, esse O a gente pronuncia com som de A, tá? Então, isso aqui é como se fosse um A, você vai falar понимать, ok? E понимать significa entender. Por exemplo, вы начинаете понимать. Você está começando a entender. Вы significa você, начинаете está começando, понимать a entender. E outra coisa também é que o verbo ser e estar em russo não é utilizado no presente. Então, ó, aqui você pode ver que a frase ela está bem direta ao ponto. Ela está bem assim, ó, você começando entender. Tá? Tá bem direto ao ponto, por quê? Porque o verbo ser e estar em russo não é utilizado no presente e também artigos, né, como, por exemplo, aqui a, o, os e as não existem na língua russa. Então ele fica bem direto ao ponto, fica bem assim, ó, você começando a entender, fica bem direto ao ponto em russo, ok? Mas aqui a gente tem que traduzir certinho, você está começando a entender. Ok, pessoal? Então, só nessa primeira aula eu vou começar a dar essas pequenas dicas assim bem iniciantes, mas a partir das próximas a gente vai passar direto, porque eu já vou considerar que você está entendendo isso, ok? Isso aqui é bem basiquinho mesmo. Mais um exemplo aqui, ó, com o nosso verbo понимать, que significa entender. Кажется, я начинаю все понимать. Кажется, я начинаю все понимать. Parece que estou começando a entender tudo. Então, кажется significa parece que, né? Parece que isso, parece que aquilo. Então, кажется, ok? Кажется. E aí tem я начинаю, eu estou começando. Все significa tudo. E понимать, que é o verbo que a gente está aprendendo, significa entender. Então, кажется, parece que я начинаю, eu estou começando. Все, tudo. Понимать, a entender. E sim, você já percebeu que aqui em russo mudou a ordem, né? A língua russa ela é bem flexível, então não importa muito onde você coloca cada palavra. É claro que tem uma certa importância, mas nem sempre. Essa palavra aqui, ó, всё, por exemplo, você pode colocar ela no começo, no final, no meio, e não muda a ordem russa, tá? Você tem essa liberdade de colocar onde você quiser. Então, a gente vai ter que lidar com isso daqui para frente. Então, понимать significa entender. Agora vamos ver a conjugação. Então, ó, vamos conjugar понимать, entender. Я понимаю, eu entendo, né? Ты понимаешь, você entende. Он понимает, ele entende. Она понимает, ela entende. Мы понимаем, nós entendemos. Вы понимаете, você entende. Ou então vocês entendem, né? Isso aqui, como eu falei anteriormente, pode ser o você formal, ou então vocês, no plural. E они понимают. Eles, ou então elas, entendem. Esse они, em russo, pode significar eles, homens, né? Ou então elas. É uma palavra só para
se referir a homens e mulheres, tá? Então, eles ou elas. Agora, o segundo verbo que vamos aprender é o gulять, que significa andar, passear. Todos os verbos que vamos aprender nessa série de aulas são frequentemente usados, são muito importantes. Não se preocupe com isso, todos eles são altamente importantes. Então, a probabilidade de você ver esses verbos sendo usados em um texto, em um áudio, ou então conversando com um nativo é muito alta, ou seja, você deve sim aprender todos eles, tá? Gulять, que significa andar, passear. Vamos ver o exemplo. Мне нравится гулять. Мне нравится гулять. Eu gosto de andar. Então, мне нравится significa eu gosto de. E aí, гулять, que significa andar. Mais um exemplo. Собака хочет гулять. Собака хочет гулять. Ok? Собака significa cachorro. E aqui tem esse o, né? Um artigo que eu falei para vocês que ele não é utilizado em russo. Então, literalmente fica assim, ó. Cachorro quer passear. Mas, em português, temos que colocar aqui o o, né? O cachorro хочет, quer гулять, ok? Гулять, ele quer passear. E aí a conjugação do verbo гулять é я гуляю, eu ando. Ты гуляешь, você anda. Он гуляет. Она гуляет, мы гуляем, вы гуляете e они гуляют. Se ficou muito difícil, pausa o vídeo, dá uma olhada aqui. Eu sempre falo para os meus alunos que aquilo que você entende sozinho, com a sua própria cabeça, é muito mais importante, tem muito mais valor do que aquilo que alguém te fez entender. Então, se você não entendeu com a minha explicação, pausa o vídeo, entenda com a sua explicação. Isso vai ser muito importante para o seu aprendizado. O próximo verbo que vamos aprender é o verbo играть, que significa brincar ou então jogar. Pode ser brincar, né, com um amiguinho, com a criancinha, ou então jogar um videogame, jogar futebol, jogar basquete, nesse sentido, ok? Por exemplo, дети любят играть. Дети любят играть, ok? Дети любят играть. Дети significa crianças. Aqui temos o as crianças, né, que eu falei. Artigo, mais uma vez, que não é usado em russo. Дети, as crianças. Любят, gostam de. Играть. Играть, que significa brincar. Ou então, eu poderia traduzir também como jogar, né? Jogar videogame, por exemplo. Tá? Tem essas duas traduções. É bem difícil uma palavra ter um único significado. É muito mais comum uma palavra ter vários significados, e aí depende muito do contexto, a forma como eu vou traduzir. Ok? Mais um exemplo. Моя собака хочет играть. Então, nós já vimos aqui essa palavra, né, anteriormente, aqui em cima, ó, собака, que significa cachorro. Моя significa meu. Nesse caso aqui, né, meu, masculino, mas моя é minha, no feminino. Mas aqui, por questões de tradução para o português, eu tive que traduzir como meu, tá? Mas isso aí você vai aprendendo com o tempo, não se preocupe. Моя собака, meu cachorro, хочет, quer, играть, brincar. Моя собака, meu cachorro, хочет, quer, играть, brincar. E aqui, a conjugação do verbo играть. Я играю, eu brinco. Ты играешь, você brinca. Он играет, ele brinca. Она играет, ela brinca. Мы играем, вы играете e они играют. Beleza? Tudo certo até aqui? O quarto verbo é o ходить, que significa caminhar. Como eu falei, os verbos e palavras em geral geralmente têm mais de um significado. Aqui a gente está aprendendo um significado específico. Os outros a gente deixa para depois, conforme formos progredindo na língua russa. Não se preocupe com aquilo que você não aprendeu ainda. Preocupe-se com aquilo que você está aprendendo agora. É foco 100% aqui na aula. Ok, pessoal? Я люблю ходить пешком. Ok? Я люблю ходить пешком. Eu gosto de caminhar a pé. Então, я люблю significa eu gosto de, e também você pode ver traduções como eu amo, né? Я люблю, eu amo, isso também é bem possível e acontece bastante. Я люблю, eu gosto de ходить, caminhar, né? Esse O aqui vai ter som de A, então você pronuncia ha e não ходить. E aí temos пешком, ok? Пешком, que significa a pé. Eu gosto de caminhar a pé. Então, ó,
Eu coloquei aqui marcação na palavra errada. Coloquei no apé, na verdade, a marcação tem que ser nessa palavra aqui, ó. Ходить. Corrigido. Она учится заново ходить. Она учится заново ходить. Ok? Она significa ela. E aí temos aqui, ó, учится. Está aprendendo. Она учится. Ela está aprendendo. Заново, que significa de novo, né? Novamente, mais uma vez ali do zero. Заново, de novo. Ходить, caminhar. Então, она учится, ela está aprendendo. Заново, de novo. Ходить, caminhar. Ela está aprendendo a caminhar de novo. Ok? Está tendo que aprender a andar de novo. Conjugação do verbo ходить, que significa caminhar. Я хожу, eu caminho. Ты ходишь, você caminha. Он ходит, ele caminha. Она ходит, мы ходим. Вы ходите e они ходят. Beleza? Tudo certo? Pausou o vídeo, entendeu? Deixou o conhecimento ser digerido pelo cérebro e agora vamos seguir adiante. O nosso último verbo dessa aula, танцевать, ok? Танцевать, que significa dançar. E eu quero que vocês prestem bastante atenção à forma como eu pronuncio e não à forma como está escrito aqui. Você nunca deve confiar naquilo que os seus olhos veem, porque os olhos mentem. Então, quando se trata de línguas estrangeiras, do aprendizado dessas línguas, a gente deve sempre dar mais preferência para aquilo que a gente escuta. Então, ou seja, você vai esquecer um pouco a forma como está escrito aqui, ó, e você vai prestar mais atenção na pronúncia do professor ou então na pronúncia do nativo, ok? Para não se confundir. Então, танцевать, ok? Танцевать, танцевать, que significa dançar. Por exemplo, танцевать весело. Танцевать весело. Dançar é divertido, ok? Танцевать весело. Aqui não temos um é diretamente em russo. Então, se a gente fosse traduzir de maneira bem literal, ficaria танцевать, dançar, весело, divertido. Então, você percebe que o idioma russo ele é bem direto ao ponto. Ele não tem muito artigo, verbo, ser, estar no presente. Não tem muito isso aí não, tá? É bem mais direto ao ponto mesmo. E no começo pode parecer complicado, mas relaxa. Conforme você for se expondo ao idioma, isso aqui fica muito fácil. Я ненавижу танцевать, ok? Я ненавижу танцевать. Eu odeio dançar. Я significa eu. Ненавижу, odeio. Танцевать, dançar. E aqui a conjugação. Я танцую, eu danço. Ты танцуешь. Он танцует. Она танцует. Мы танцуем. Вы танцуете. E они танцуют, ok? Они танцуют. O material em PDF dessa aula está disponível aqui na descrição do vídeo. Você pode ir lá e baixar no nosso canal do Telegram, tá? É somente no canal do Telegram, pessoal. Eu não posso mandar individualmente por e-mail para cada um de vocês, então eu coloquei lá no meu canal do Telegram, porque lá você mesmo vai lá e baixa e continua estudando aí comigo, tá? E você agora vai assistir a próxima aula dessa série. A gente tem várias outras aulas daqui pra frente. Vamos aprender 100 verbos no total e aprendemos somente 5 até agora, ok? Então continue aprendendo, vamos seguir adiante, baixe o material e também escreva aqui pra mim nos comentários 2 coisas importantes que eu gosto muito de saber. Por que você decidiu aprender russo? Eu quero saber por que você decidiu aprender russo, então manda aí nos comentários. E também me diga o que você está achando da língua russa até o momento. Talvez você começou a aprender russo recentemente, eu quero saber quais são as suas primeiras impressões desse idioma. Tá bom, pessoal? Então eu sou o Thiago de Mello, vamos seguir adiante, clica aqui para assistir a próxima aula comigo, ok? Tchau, tchau!